Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora segue mais uma partida do famoso torneio Zurich 1953. Um dos maiores jogadores da época se degradaram para ver quem seria o desafiante do grande campeão Botvinnik. Agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma partida muito interessante do Najdorf contra o Averbach. Averbach, o Najdorf, todo mundo sabe que é o criador da siciliana Najdorf. E o Averbach é aquele grande mestre que morreu, se eu não me engano, em 2022, com 100 anos de idade, que foi o mestre que era mais velho na época, né? Com 100 anos de idade. Vocês vão ver, assim, foi uma partida maravilhosa. Só com manobras sutis, não tem nada assim daquela assim, sacrifício muito forte nem nada. São manobras bem sutis. É como se fosse uma jiboia com sua presa. Assim, aos pouquinhos o Averbach vai esmagar o Najdorf. Olha, a partida é muito interessante, vale a pena vocês prestarem muita atenção e ver como que o Yuri Averbach foi envolvendo o Najdorf. Ele saiu com C4, o Najdorf está de branco e o Averbach está de preta. Saiu C4, cavalo F6, cavalo F3, E6, G3. O Najdorf já está fianquetando o seu bispo, P6. Agora nós vamos ver uma defesa índia da dama. Bispo G2, fianqueta o bispo do outro lado, tem bispo B7, roque, bispo E7, D4, roque, no cavalo C3, cavalo E4, dama C2, Averbach troca os cavalos. Então, agora essa troca aqui, o melhor lance era capturar com a dama. O que vai acontecer aqui? Vocês vão ver depois. Esse peão aqui, essa troca faz com que esse peão aqui, de C4, vai ser muito atacado principalmente pelo cavalo. Provavelmente o Averbach vai desenvolver o cavalo dele para C3 e depois vai vir aqui em A5 para atacar esse peão. Mas vamos lá. E ele vai ter que fazer o quê? E para defender aquilo lá, ele vai ter que sair. Esse cavalo que vai ter que vir enfrentar o cavalo. Porque se você for ver aqui é uma casa, essa casa em verde de C4 vai ficar muito fraco. Olha, não tem nada para protegê-la assim. Vocês vão ver. Vocês vão ver como que o Averbach começa a envolver o Najdorf e ganha o jogo praticamente nessa casa aí. Reparem para vocês verem. Uma outra variante que podia ser, podia ser B por C3, que foi o mesmo cavalo C6, núcleo D2. Ele foi defender mesmo com o cavalo. Cavalo A5, tá indo tudo. Foi aquela que a gente sondou, bispo por bispo, cavalo por bispo. E cavalo B3. Ele vai trazer justamente esse cavalo para enfrentar o cavalo que vai vir, o cavalo das brancas. Vamos lá, cavalo C6. Ele deveria vir, né? Cavalo E5. Cavalo A5. O Averbach tá fazendo o seu plano lá de atacar o peão fraco de D4. Bispo por B7. Cavalo por B7. Dama A4. Essa posição não é tão atraente para as brancas como a variante anterior, né? Aqui nós vamos ter a dama protegendo a dama que veio proteger esse peão fraco aqui. A peça mais importante do jogo protegendo aquele peão fraco.
E vocês vão ver o Averbá vai querer trocar essa dama. Ó. D6, cavalo D3, cavalo A5, atacando o peãozinho de C. C5, ele viu que ele tirou, avançou. Dama E8, para trocar as damas. Torre DF por E8. Torre B1. Torre C8. Estão se protegendo para o ataque que vai vir lá. H4. D5. Bispo F4. F6. Cavalo B4. A6. C por B6. C por B6. Bispo D2. O branco tem uma posição mais ou menos. O que tem aqui? Você tem um peão fraco aqui. Outro peão fraco aqui. Agora tem assim, essa casinha apetitosa que se você colocar um cavalo, vai ficar muito forte aí. Mas o que era mais aceitável, que seria melhor para as brancas? Cavalo D3, cavalo C4, torre DF C1, torre C6, rei F1, seria melhor. Mas o que jogaram na partida? Cavalo C4, ele colocou o cavalo naquela posição apetitosíssima. Bispo B1. Ele trocou aqui. Agora, olha a sacada que o Averbá teve. Ele trocou a única peça do jogo que poderia tirar esse cavalo dessa casa aqui. Agora, quem tira esse cavalo daqui? Nenhuma peça. Se a torre tirar, o que vai? Se ele avançar aqui, vai ter um peão passado. Ele fechou a única coluna que, se você for olhar, a única coluna que está aberta é a coluna C, que está ocupada pelas negras. Com um cavalo, que ninguém tira o cavalo daí. Teoricamente vai deixar a torre livre para fazer alguns ataques quando necessário. Vocês vão ver que o jogo inteiro vai girar em torno dessa casa C4. Que esse cavalo ter entrado aqui foi decisivo. Cavalo A3 atacou. Torre B3. Cavalo B5. Rook C2. E entrou a torre na segunda, não é a sétima, é a segunda. A4, para tirar o cavalo daí. O cavalo foi para D6. A5. B5. Olha que interessante, você tem um bispo que todos os peões da branca estão na casa negra. Todos os peões estão ficando travados. Se você olhar. Nessa situação, o cavalo é muito melhor que o bispo. O cara não vai fazer nada com esse bispo de casa preta. Todas as peças dele estão de casa preta. Agora vou lá. Torre C3. Ele tá louco para trocar. E o Averbá defendendo muito. Torre por C8. Cavalo por C8. Deixou a torrinha ali. Não abriu o jogo. Agora avançou. Peão F3. Cavalo E7. Bispo F2. Uma alternativa seria bispo F2, torre B2, torre C1. Mas
Nananina não. O Averbá não tá afim de deixar alguém entrar na coluna C. E o que ele vai fazer? Ó, ele começou a trazer o rei justamente para o rei defender a coluna C para ele. Ó, cavalo veio para F5, rei F1, cavalo D6, rook B3, cavalo C4. E voltou o cavalo aí para infernizar. Rei G2, F5. Pessoal, se vocês repararem, o branco dá a impressão que não tem. O branco dá a impressão que está em zug-zog. Ele não consegue fazer nada praticamente. Ó, vamos lá, vai. Ó, voltou de novo a torre B1. Cavalo E3. Cheque. Não pode pegar que está cravado. É por isso que eu falo, o que vai acontecer? Os peões negros estão praticamente imóveis. Com peão imóvel é manobrar o cavalo para todo lado que você vai conseguir ganhar do bispo. Começou. Ó. Cavalo por E3 está cravado, não consegue. Rei G1, F4. G por F4. Cavalo F5, ó. Dobrou os peões aqui. Mais fraqueza ainda, não bastando o jeito que estava. Ficou mais fraco ainda com esses peões dobrados. Rei F1, G6. Torre B3. As brancas não conseguem fazer nada, estão que nem bobo. Vai e volta, só lance sem nada. E as negras estão trazendo o rei para quê? Para o rei tomar conta, o rei vai vigiar qualquer entrada na coluna C. A hora que ele entrar aqui a hora que ele entrar em D7, ele para praticamente tudo. Porque ele vai proteger essa casa e essa casa. Quer dizer, como que vai entrar aqui? Não vai. Mas é lógico que o Averbá não vai deixar. Voltou de novo. Rei D7. O que acontece? As brancas desistiram. Por quê? Qual vai ser o lance das negras? Ele está protegendo lá. Se ele jogar torre aqui, a torre em C4, não tem como proteger. Ó. Ele vai capturar se ele capturar com o cavalo, o bispo vai capturar, ele vai colocar a torre aqui, a torre vai pegar o bispo. Todos os peões daqui vão ficar suscetíveis a ataque da torre, que vai estar aqui em D, né, que trocou, em D4. Ela vai estar atacando tudo. E se você for ver, ele pode atacar e a torre não consegue entrar. Porque se você for ver, está tudo fechado o jogo. Então não tem para onde entrar. Foi assim, foi uma partida muito linda, maravilhosa do Averbá. Ele jogou muito bem. Olha, você viu que interessante, mas você viu que a casa C4, ó, um avanço de peão. Um avanço de peão causou uma fraqueza. Um avanço de peão causou uma fraqueza em C4 e todo o jogo foi baseado nessa fraqueza. Vocês viram a sutileza da partida? Não teve nenhum negócio drástico, agressivo, nada. Foi assim, foi literalmente igual uma jiboia com a sua presa. Ele foi apertando, 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 apertando. E as brancas, ele conseguiu penetrar uma torre em C2. E as brancas literalmente ficaram zug-zag aqui atrás, imobilizados, não tem como, praticamente não tem como passar, atacar nada. Essa partida foi uma partida muito bonita que eu gostei muito, tá bom, pessoal? Essa partida vale a pena você estudar. Quem joga aqui, gosta de jogar contra a Siciliana, olha que legal do jogo.
Então, como vocês viram, a Índia da Dama talvez seja uma boa maneira de enfrentar a siciliana. O Averbá mostrou. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Curte, se inscreva no canal, comente. O que eu puder melhorar, vou melhorando o canal aos poucos. Tá bom? Muito obrigado.